Amém, amém. Então nós vamos meditar em Malaquias capítulo 4, versículo 5 e 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Senhor Deus, cada vez que Tu manifesta, Tu és tão simples, que os grandes não podem Te ver, sempre passam por alto, quando Tu estás manifestado. E estamos aqui para agradecer-Te por poder ver esta manifestação. Não vivemos naquele dia, mas graças Te damos que aquele dia estendeu-se até nós e podemos crer. Não vi, mas creio. Estamos entre os bem-aventurados, Pai, que não viram, mas creram. Cremos de coração. Sabemos que é verdade. Pedimos que o Senhor ajude cada um de nós. Tira toda coisa má da nossa vida, de nossos atos, de nossos pensamentos, de nossas ações. Queremos Te servir com tudo o que há em nós. Somos uma falha desde que nascemos. Lutamos para consertar e sempre tropeçamos, mas Tu és tão perfeito que pode nos tomar e nos esconder naquele sangue, o qual nós já aceitamos, o qual nos esconde da Sua própria ira. Estamos agradecidos, porque este sangue até é um para-choque para poder nos proteger. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muitos dias já cumpriram e nós estamos vivendo à beira do grande e terrível dia do Senhor. A gente tem que agradecer a Deus porque a gente tem encontrado graça para poder ver o dia que a gente está vivendo. Tem o dia do Senhor, que é o milênio. Tem o dia terrível do Senhor, que está aí muito perto. Mas estamos vivendo em dias que antecedem o rapto, e estes são os dias do Filho do Homem, que deve ser lembrado, vivido, e estamos em dias de revelação. Estamos vivendo no dia do livro aberto.
Aquilo que Deus disse, sela, não escreva. Deus veio e disse, abra, revele. Não ficou nada sem revelar. Tudo foi revelado. Eu posso não ver tudo, mas tudo foi revelado. Eu posso não ver tudo, mas eu creio em tudo. Eu só creio que quando Deus diz algo, aquilo tem que acontecer. E quando Deus diz, acontece do jeito que Ele disse. Se Deus tivesse que trazer irmão Brana para fazer alguma coisa, teríamos que ter escritura para isso, como nós temos escritura para provar para os crentes que existe 2 Elias com uma diferença de 2000 anos, um do outro, dentro de um só versículo. Tem 2 Elias dentro de um só versículo, onde nós lemos Malaquias 4, versículos 5 e 6. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Dos pais aos filhos nós temos escritura que prova que esta parte está cumprida. A gente tem que gostar da Bíblia, porque a Bíblia, se ela cumprir a metade do versículo, ela diz que cumpriu. A metade. Ela diz que cumpriu. Então aqui está, e converterá o coração dos filhos, dos pais aos filhos. Os pais eram judeus, os filhos eram exatamente no tempo de Cristo. E foi convertido de pais a filhos. Saiu do judaísmo para poder entrar na graça. Quem não aceitou a mensagem de Jesus Cristo não foi convertido. Isso é claro. Eles viveram no tempo de Jesus, muitos religiosos, gente que tinha o pergaminho na mão, lia todos os sábados, reunia a congregação, lia a lei de Moisés, todos os mandamentos, para que o povo não esquecesse daquilo. Mas quando Jesus chegou, eles não puderam aceitar Jesus. E eles tinham que ser convertidos, de pais do judaísmo a filhos na graça. Porque quando você converte, então você se torna tão simples, tudo é novo para você. Esta é a conversão. E esta conversão foi feita de judeus que eram antigos na lei, no conhecimento, na luz, na revelação que eles tinham. Eles tinham agora que aceitar a Cristo. E a coisa mais difícil era aceitar Jesus há 2000 anos atrás. Hoje não. Hoje jogador de bola aceita, artista de televisão, de cinema, aceita Jesus. Hoje é fácil. É que Jesus hoje já manifestou outra vez e você não sabe. Então você aceita um Jesus de 2000 anos atrás. Mas Jesus, hoje, porque Ele é o mesmo ontem e hoje. Hebreus 13 e 8 faz Jesus Cristo presente em todo o tempo. Ontem e hoje. Ele é o mesmo. Isto está falando de manifestação. Irmão Brana mostrou isso. Que ele veio falando de manifestação, que ele era o mesmo. Ele era o mesmo Elohim no tempo de Abraão, era o mesmo Jesus no tempo de Anás, de Caifás. Ele era o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Isto chegaria até o final, na última era, quando ele ia cumprir o para sempre. Se ele manifestou como Elohim, era um homem comendo carne, bebendo leite, comendo manteiga, na casa, na tenda de Abraão. Ele era um homem, era Elohim. Ele era o ontem, Jesus Cristo ontem. Hoje era Jesus Cristo em carne.
e para sempre, é porque ele se manifestaria no final da 7ª era da igreja. Ele cumpriria a sua palavra. As pessoas enganam e estão crendo Jesus Cristo é mesmo ontem, hoje, eternamente, mas não conseguem crer do jeito que a Bíblia é. Olha, não tem jeito de crer diferente. Eu queria te advertir nisto, porque não existe outro tipo de fé. Jesus Cristo ontem, Elohim, manifestado em carne, comendo, bebendo na tenda de Abraão. Jesus Cristo hoje, comendo, bebendo perante Anás e Caifás. Jesus Cristo para sempre. Isso choca com as pessoas, choca com a mente, mas é o cumprimento da Escritura. Para sempre era quando Jesus Cristo estivesse manifestado como Filho do homem no final da era da igreja de Laodiceia. Ali é Jesus Cristo para sempre, cumprindo a Escritura. Vocês estão entendendo isso? Cumprindo a Escritura. Deus muda apenas de homem, mas é o mesmo Deus. Entende? Ele só muda de corpo. Deus só troca de corpo, mas a essência é o mesmo. O mesmo que conversou com Abraão é o mesmo que veio e pregou os 7 selos para nós. É o mesmo. É o mesmo que andou nas praias da Galileia. É o mesmo que morreu na cruz. É o mesmo que foi sepultado. É o mesmo que ressuscitou para provar: eu estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Porque a chave do reino ele já tinha dado para Pedro. Mas como ele não fica sem chave, eu vou te dar essa, Pedro, porque eu tenho que pegar outra. Ele não ficou com tudo para ele. Ele deixou uma chave para a igreja. A igreja tem como abrir, se a igreja crê nele como Pedro creu nele. E Pedro aponta para o crente genuíno, que creu nele ao ponto de receber a chave do reino dos céus. Para quem você abrir, está aberto. É incrível, irmãos, essa coisa é incrível. Mas Deus pegar e dar a chave do reino do céu, porque ele não podia dar chave do judaísmo para eles, porque Anás já estava com a chave na mão. As chaves das religiões, cada pregador já tinha aquela chave e abria aquela religião de uma forma fácil. Mas a chave do reino dos céus estava com Jesus. E ele, antes de ir embora, diz: Pedro, te dou as chaves do reino dos céus. O que abrir está aberto, o que fechar está fechado. Então, se você quiser ir para o céu, você tem que passar por essa chave. E na mão de quem? Do ignorante que Deus pôs. Ignorante com respeito ao tempo daqueles dias, a sabedoria daqueles dias, o conhecimento daqueles dias. Deus deu a chave do reino do céu para o Pedro, que não sabia nem ler nem escrever. Como que Deus pode fazer uma coisa dessa? Só Ele que faz isso. Qualquer coisa importante que você queira fazer, que eu queira fazer, eu quero dar aquela coisa importante para uma pessoa importante. Deus é diferente. Aquilo é tão importante, ele diz: vou dar para um importante também. Mas Pedro é meu importante. Anás dizia: mas como pode? Importante somos nós. Importante é o Anás, é o Caifás. A própria igreja reconhecia. Amém. É o Anás, é o Caifás. Mas Jesus Cristo disse que o mais importante é o ignorante, é o iletrado Pedro. E sabe o que fez? Deu a chave do reino do céu. Vocês creem? Deixa eu fazer apenas um draminha aqui. Vocês creem? Eles diziam assim: vocês creem, congregação? Anás dizia. Caifás provavelmente conversava com a congregação: vocês creem
que aquele homem, aquele Galileu, vocês creem que ele tem chave do céu? Eu não creio, não. E você, irmão? Eu também não creio, não. A chave está conosco. Moisés trouxe a lei e o nosso sacerdote lê a lei para nós todo sábado. Está conosco. Tudo que nós precisamos, nós temos aqui. Não pode estar com aquele simples Galileu. Mas Anás podia dizer, eu ouvi falar que ele disse para aquele ignorante pescador, eu te dou a chave do reino do céu. Mas vocês viram ele pegar alguma coisa? Desde aí você não vê, o homem é revelado, pega por dentro. Não é por fora, é por dentro. Nós não vimos nada. Mas o homem ficou com a chave. E prova tanta a Bíblia, meus irmãos, que Pedro tinha a chave, que no dia de Pentecostes o outro não pôde levantar, porque nenhum dos discípulos tinham chave. E quando Deus dá a chave para um, Ele deu a chave para o mais baixo, para o mais falho, mas Deus deu. E era esse que Deus queria que abrisse a porta para o povo no dia de Pentecostes. Outro não podia abrir, porque a chave estava com Pedro. Podia levantar Mateus, dizer, bem, irmãos, eu não sei o que fazer. Eu não sei. Levantar João, apóstolo amor, eu também. Não posso falar nada. Estamos aqui já há vários dias, e ele disse que ia derramar o Espírito Santo, nós recebemos, mas está faltando comissionado. Existe um comissionado. Mas quem foi que o comissionou? O Nazareno, quando ele saiu da terra, ele comissionou um homem. Ele deu a chave para um homem. Qualquer coisa que for acontecer, é esse indivíduo que vai ter que abrir, vai ter que falar. Por isso, no dia de Pentecostes, não adiantava ninguém levantar. Por isso, aquela igreja era dominada pelo Espírito Santo. Ninguém levantou para dar palpite. Ninguém levantou. Nenhum dos apóstolos levantaram para dar um palpite sequer. Pedro levantou. Quando eles perguntaram, o que faremos, varões, irmãos? Por quê? Porque eles não podiam perguntar para um, porque eles não sabiam quem era. Mas perguntaram, o que faremos, varões, irmãos? Atos 2:37. Aí o homem que tinha a chave na mão levantou e diz, arrependei-vos. Não esperou mais ninguém. Porque quando você tem chave, você vai e faz a coisa. Se está escuro e você que está perto do interruptor, você é o homem que pode acender aquela luz. Não é outro, não. Era Pedro que foi comissionado. Ele quem tinha a chave do reino do céu. Isso é muito importante, gente. Ter chave do reino do céu. Abrir o reino do céu e fechar o reino do céu. E Deus deu essa chave para Pedro. É o indivíduo, gente. Você tem que entender isso. É o indivíduo que recebe esta chave, esta revelação, é o indivíduo que abre. Sempre Deus precisa de alguém para chegar ali e abrir. Jesus era a mesma coisa de dizer, eu estou indo embora daqui, mas o Espírito Santo virá em meu nome, e Ele fará a obra. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele fará essa obra. Mas eu estou saindo. Mas como o Espírito Santo não pode trabalhar sem um vaso, sem uma pessoa, o Espírito Santo tinha que aguardar a manifestação daquele homem naquele dia. E aquele homem estava aguardando a manifestação do Espírito Santo. Um aguarda o outro. O Espírito Santo esperava Pedro abrir a boca e falar, porque o Espírito Santo não podia falar enquanto Pedro levantasse. Eu creio que enquanto o discurso era feito pelo próprio povo, e eles se sentindo muito bem do que tinha acontecido no dia de Pentecostes, mas daqui a pouco eles fazem uma pergunta, e Pedro deve ter ficado inquieto porque o Espírito Santo queria falar. E o Espírito Santo querendo falar tem que ter uma boca. Que o Espírito Santo tem que ter a sua boca.
É por isso que eu gosto do profeta. O profeta diz assim: ele tem que falar através dos seus lábios, ele tem que olhar através dos seus olhos, ele tem que apalpar através das suas mãos, ele caminha em 2 pés em você. Porque ele não pode fazer sozinho, ele é tudo, ele enche os céus e a terra, mas na hora de fazer uma obra, ele está dentro de um homem. E ele não está no outro, ele está no comissionado. Eu comissionei, eu só falo através daqueles. Podia levantar Pedro, ou me perdoe, podia levantar João, podia levantar Marcos, podia levantar qualquer apóstolo. Não adiantava. Como eles eram dirigidos pelo Espírito, eles ficavam quietos, porque eles sabiam que tinha um que tinha recebido a chave. E eles não tinham. Diz, tem um que recebeu, então deixa por conta dele. A gente fica aqui, assentado, recebe o Espírito Santo, não precisa nem ajoelhar, como dizem que tem que ficar de joelho. Não, ele mandou ficar em Jerusalém. Nós já ficamos, já recebemos o Espírito Santo, agora teve um que recebeu a chave do reino do céu. O Espírito Santo já desceu, se tem que fazer alguma coisa, é esse homem que tem essa chave. E eu olhar que tipo de homem era ele. Muito simples, muito humilde, mas um homem que tinha um poder na palavra, que falou 15 minutos e ganhou 3.000 pessoas. Não é de muita pregação, não. 15 minutos, o profeta disse que os apóstolos eram homens de poucas palavras. Mas aquilo entrava, penetrava na vida do povo. E era o dia que Deus estava operando, através do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo precisa de um homem. Ele teve que entrar em Pedro e realizar a obra em seu dia. Não te enganes, Deus sempre cumpre sua palavra. Você pode não gostar do homem, mas Deus está nele. Você pode não gostar da cara dele, mas Deus está escondido atrás daquela cara. É isso que Deus faz. Agora, olha o tipo de gente que Deus escondeu atrás. Vai na Bíblia e veja o tipo de gente. Veja o Noé, veja o Elias, veja o Jeremias, veja o Isaías, veja o Ezequiel, veja o Daniel. Onde Deus escondeu atrás de João Batista. Meu Deus, ele não queria ganhar ninguém. Esconder atrás de um homem esquisito daquele, o homem mais parecia um selvagem. E Deus escondeu atrás dele e disse, vai prega. Leva uma mensagem para Herodes, diga para ele que ele está errado. Ah, não era fácil, só Deus pegando um homem daquele estilo para fazer isso. Aí no dia de Pentecostes Deus diz, agora é Pedro. É Pedro, não pode ser outro, é Pedro. Pedro levanta e diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque esta promessa é para vós, para os vossos filhos, para os que estão longe e para tantos quantos Deus nosso Senhor chamar, que somos nós. Esta promessa nos alcançou, porque esta promessa tinha que alcançar Jesus Cristo para sempre. Tinha que cumprir a Escritura, Jesus Cristo, para sempre. Porque se ele cumpriu, ontem ele foi o mesmo. Ontem ele comeu e bebeu. Ontem ele comeu manteiga, comeu novilho na casa de Abraão. Se hoje, no tempo de Jesus, ele comeu e bebeu juntamente com pecadores, porventura, para sempre, esse mesmo Jesus não comeria com os homens. É Deus numa carne, Deus só muda de carcaça, por dentro ele é ele. É o trabalho do grande ator, Deus. Ele veio e fez o papel de Elohim. Logo ele veio e fez o papel de Salvador. Agora ele mesmo veio e fez o papel de revelador da palavra. Ninguém pode revelar a palavra, ninguém pode. A palavra só pode ser revelada através dos seus servos, os profetas. E quando isto acontece, é porque Deus está tanto naquele homem, que aquele homem tem que falar que foi Deus que mandou ele falar aquilo. Assim diz o Senhor. Aleluia. Ele não pode dizer eu.
Porque não é eu, é o Senhor. Quem tinha que dizer eu era Jesus. Jesus podia dizer. Mas qualquer profeta chega e diz: assim diz o Senhor. Porque ele está sendo um instrumento nas mãos de Deus. E na hora que ele está sendo aquele instrumento, Jesus Cristo está manifestado nele. É isso que o povo precisa entender. Jesus manifestado num homem. Por fora é um homem. Eu creio que vou chegar lá. Aleluia. Eu já devo pular para lá. Vamos provando a sua palavra, 254. Agora, falando das grandes coisas que Deus fez, falando da revelação, que ele revelaria no fim da era, 250, provando sua palavra, ele diz, no fim da era, ele revelaria a si mesmo, no fim da era. Ele teria que mostrar o cumprimento de Hebreus 13:8. Ontem, hoje e sempre. Ele tinha que mostrar esse cumprimento. Aleluia. Aí 254, provando a sua palavra, ele diz agora, não porque é o irmão Branham, ele é apenas um homem comum. Ele é um homem comum, é isso que você tem que ver. Deus é que está atrás daquele homem, porque ele é um homem comum, mas o Filho do homem está exatamente naquele homem comum. Não é o de fora, irmãos, é o de dentro. Porque não é o você de fora, eu de fora, nós nos envergonhamos. Mas é o de dentro, você quer ver com o irmão Branham, com o de fora, ele envergonhava dele. E eu então? E você? Se o irmão Branham envergonhava dele, o homem exterior, e eu e você? Então não é porque é o irmão Branham, ele é apenas um homem comum. E provavelmente, se o arrebatamento vier, olha para você, esta manhã, você pensa no arrebatamento? Se o arrebatamento vier esta manhã, eu digo isto em humildade. Não tem dúvida que metade desta congregação, se fôssemos de acordo com os diplomas, de acordo com o lugar onde deveríamos estar, a metade de vocês iriam antes de mim. Da própria congregação, através de diplomas, através de estudos, através de conhecimentos, vocês iriam diante de mim, no arrebatamento, se Deus levasse desse jeito, se Deus tomar assim. Ele diz, veja a responsabilidade que tenho e como levo isso frouxamente. Sou um servo inútil para Cristo. Sou um servo inútil para Cristo. Saber o que sei a respeito dele e então viver do modo que vivo. Escuta, ele agora, ele vai tirar a sombra de dúvida, que as pessoas ficam com dúvida quando diz assim, que não vive direito, deve ser imoral. Ele diz aqui, não imoral. Não procuro viver, não impuro, nada assim. Deus sabe que é verdade. Está vendo? Procuro viver direito, mas eu parece que simplesmente não consigo fazer que a coisa seja transmitida. Se fosse outra pessoa, talvez altamente instruída ou algo assim, poderia ter transmitido para as pessoas. O irmão Branham sempre pensava que deveria ser um melhor que ele. Se fosse uma pessoa altamente polida, Deus poderia estar fazendo o trabalho melhor do que comigo. Mas, por outro lado, alguns pensam, não são todas as pessoas que vão entender. De qualquer maneira, está vendo? Está vendo? Veja, ele sabe o que vai fazer. Por isso, simplesmente me entrego a ele e digo, Senhor, estou em tuas mãos. Faze comigo como achares adequado.
É isso que Deus quer. Estou em tuas mãos. Faça o que o senhor quiser, porque eu não dou conta do recado, senhor. Se o senhor tivesse, é a mesma coisa de dar conselho para Deus, o senhor devia ter escolhido outro ao invés de mim, senhor. O irmão Branco estava pensando nisso, o senhor tivesse escolhido um altamente polido, a coisa poderia estar indo melhor, mas a minha gramática é pobre. Eu fui criticado por isso também, por uma pessoa. Ela depois não comunicou comigo mais, mas eu mostrei para ela o que eu aprendi com William Branham. E sobre gramática, isso e aquilo. Eu falei, não sei nem o que é isso, é de comer? Não, filho, não entendo o que é isso. Mas tem uma coisa, me aceita, se você é um Paulo, eu disse para ele, se você é um Paulo, um que sabe, aceita-me como um Pedro, me tenha como o irmão Pedro ao seu lado. Simplesmente nisso. O que eu puder corrigir, eu corrigirei dentro daquilo que eu tiver altura para corrigir. O demais, não tome isso por empecilho. A palavra é real. Me criticou até por de vez em quando sai alguma palavra Deus em minúsculo. Eu disse, muito bem, meu irmão, ainda que está em minúsculo, mas é tão bom saber que ele é tão grande. Quando você lê, ele está em minúsculo. O indivíduo que escreveu isso não soube ou passou por alto, não fez aquilo direito, esqueceu aquela letra de colocar em maiúsculo. Mas como ele é grande, isso é o suficiente. Eu e você saber que ele é tão tremendo, ele é tão grande. Eu escrevi ele pequeno, mas ele é grande. Aleluia. E eu gosto de ver estas coisas, gosto disso. Agora, o que a Bíblia diz... Esse dia que nós estamos vivendo próximo dele, irmãos. Dia grande e terrível do Senhor. Grande e terrível. Hoje, você está no dia da salvação. Você está no dia da revelação. Cada tempo teve o seu dia. Cada tempo. Nós tivemos as eras da igreja, foi tempo de salvação. Hoje é dia de salvação. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações, como foi na provocação, naquele dia no deserto. Se hoje ouvir a voz do Espírito Santo, esse foi o dia de salvação. Olha o dia das eras da igreja. Se hoje ouvir, olha os dias da intercessão, e todo mundo chegando, porque é o dia da intercessão. Mas quando o Cordeiro toma o livro, sai do trono, torna-se leão, olha outro dia em cena, que cada um precisa descobrir o dia que vive. Não é o dia grande e terrível do Senhor, não. Antes do grande e terrível dia do Senhor, eu mando o profeta Elias. Mas o que é esse profeta Elias? Ele não é só um profeta Elias, ele é filho do homem. Ele revela o ministério do filho do homem, quer dizer, Deus numa carne humana. Ele é sétimo anjo. Ele é o que tem condições de ouvir Deus. Olha, eu tenho uma coisa, eu estou certo disso. Deus tinha um anjo que representava o irmão Branham, que ele precisou vir da eternidade com aqueles 7 anjos. Estava lendo ali no 7º selo, onde o irmão Branham fala isso, que aquele 7º anjo me pegou, me levantou. Agora, ele teve um 7º anjo que chegou, não precisou dos 6 anjos pegar o irmão Branham. O 7º era responsável pelo irmão Branham em cima do Monte Pôr do Sol, quando ele estava tirando os carrapichos da calça. Olha que simplicidade! E Deus passou por ali, houve um grande estrondo, e naquele trovão que houve apareceram 7 anjos. E o anjo, o 7º, passou e pegou o irmão Branham
e levou ele para as alturas. Agora, eu não tenho um anjo aqui para fazer isso comigo, como fez no literal com William Branham, mas William Branham foi um homem escolhido para isso, gente, tem que entender isso. Ele foi escolhido para este fim. O sétimo anjo veio porque aquele sétimo anjo tinha o sétimo selo, me parece que é parágrafo 152 do sétimo selo. Aquele sétimo anjo tinha o sétimo selo e pegou o William Branham e levantou o William Branham. Porque era ele quem tinha o sétimo selo. E ele tinha que pegar o sétimo anjo, porque o sétimo selo é para o sétimo anjo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, que era o mistério do dia e a hora. Segundo ele anunciou aos profetas, seus servos, vai cumprir esse mistério que ninguém sabe, os 7 trovões que ninguém sabe, mas nos dias da voz do sétimo, não do 8º, não do 6º. Mas a coisa é tão simples que nem o irmão Branham percebeu aquilo. Porque você lê a mensagem do irmão Branham, isso daqui, ó, essa mensagem ela já é de 64, vocês viram? Esta mensagem é de 64, 16 de agosto de 64, provando sua palavra. Então, ele vem mostrando o que ele é. Ele diz que não é o irmão Branham. O irmão Branham é um homem comum, ele mesmo diz aqui. É um homem comum. Agora, quando aquele anjo, o sétimo anjo, que veio naquela constelação, o tomou e o levantou, lhe deu o que precisava. Aquilo ali foi uma vindicação de Deus para o seu servo, para o sétimo anjo que estava na terra. Os demais já haviam tudo partido, mas os demais não tinham que revelar nada. Era nos dias da voz do sétimo anjo. Veio Paulo, Deus pôde dizer, pode dormir, Paulo, não tem problema não. Veio Irineu, Deus disse, pode dormir. Veio Columba, pode dormir. E aí Martim, Lutero, pode dormir. E assim, veio Wesley, pode dormir. Veio William Branham. Gente, Deus não pôs o irmão Branham a dormir enquanto ele não cumpriu sua palavra. A hora que cumpriu a palavra, aí pode pô-lo dormir, porque ele já cumpriu o seu ministério. Mas nos dias da voz do sétimo, se ele não tivesse cumprido, Deus não poderia deixá-lo dormir. Deus não poderia levá-lo antes do tempo. Mas ele cumpriu tanto que deixou tudo revelado. Então é para você ver que aquele sétimo anjo que veio da eternidade tem a ver com o sétimo anjo da terra. William Branham é o anjo terreal, o sétimo anjo. Representava ele, já vindo da eternidade. Era uma representação dele, era uma teofania dele. Como você tem a sua teofania, e o irmão Branham veio e diz assim, só os redimidos têm anjos. Tem gente que não tem. Os redimidos têm. Cada redimido tem um anjo. Isso é o que o profeta disse, e eu creio nisso daí. Amém? Então, olha bem, nos últimos dias, há de ser que antes do grande e terrível dia do Senhor vir, que eu vos enviarei, antes do grande e terrível dia do Senhor, eu vos enviarei Elias, o profeta, e ele restaurará a fé dos filhos aos pais. Agora, a fé dos filhos aos pais, como João restaurou, João veio e converteu o coração dos pais aos filhos. Você quer a escritura? É bom, Lucas 1,17. Ali diz que João veio no espírito e virtude de Elias, convertendo os corações dos pais aos filhos. Mas não diz nos filhos aos pais, porque não podia ser nos dias de João, tinha que cumprir esse versículo, a metade do versículo, 2000 anos depois. Quando Deus ia levantar outro profeta para completar Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Ele tinha que vir no final da era. Ele tinha que vir no fim do mundo. Exatamente esse era o tempo exato da manifestação do Filho do Homem, nos dias idênticos a Noé, a Ló. Então Deus manifestou na terra, tudo está realizado, tudo está feito, tudo está pronto. A manifestação de Deus já foi cumprida, eu creio nisto.
Eu quero ver você crer na singeleza de Deus. Está aqui no 239, provando a sua palavra. Parece nada, irmãos, parece nada. Mas eu quero que vocês percebam isso daqui, porque é nos últimos dias. Há de ser que antes do grande e terrível dia do Senhor, aí Deus tinha que mandar o profeta Elias. Nos últimos dias, e já aconteceu isso, Deus já mandou. Então o que falta agora? Irmãos, você sabe que não podia dar o rapto. A gente esperava arrebatamento sem ter profeta. Todos nós esperávamos. Nós estávamos nas denominações, esperava arrebatamento sem ter profeta. Nós esperávamos arrebatamento sem manifestação de Elias, sem filho do homem. Nós não pensávamos nisto, até que os selos foram abertos, para poder mostrar para nós que Jesus não pode arrebatar sua igreja sem que primeiro viesse num profeta, Deus numa carne humana, e preparasse o seu povo. Deus é responsável pelos seus. Você sabe que cada um é responsável pelo seu, você é responsável pelos seus, pela sua família. Paulo diz para nós fazer o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Porque se é da sua família, aquilo você não pode deixar passar necessidade. Você faz o bem para os outros, mas muito mais para os da família da fé. Você tem que estar olhando, e é o que Deus tem feito. Deus faz o bem para todo mundo, mas muito mais ainda, Ele faz para os da família da fé. Que fé? A fé em sua palavra no dia que aquela palavra cumpre. Olha, Malaquias 4 cumpriu, termina o seu cumprimento quando a igreja sair da terra. Quando a noiva de Cristo, que já está casada com o Senhor através do ministério do Filho do Homem, ela sair da terra, então o grande e terrível dia do Senhor vai entrar em cena. Mas a igreja sai nesse dia do Filho do Homem. A igreja sai no dia certo, dia de salvação, dia de revelação. Esse é o dia da igreja sair da terra. É o dia da revelação dos 7 selos. É o dia da revelação dos 7 trovões. Esse é o dia da igreja sair. Esse é o dia que eu vivo. Amém? Aleluia. Eu sei que tem tanta coisa boa na mensagem e que a gente vai lendo, pode trazer para vocês. Mas eu queria deixar apenas esse pensamento que é tão comum entre nós: a manifestação do Filho do Homem, a manifestação de Deus em carne nesses dias finais, é exatamente para provar que já estamos quase na hora do grande e terrível dia. Mas Deus tinha prometido que mandaria um profeta para revelar a palavra, e o próprio profeta diz que esta palavra converteria a revelação dos 7 trovões, converteria nossos corações de filhos aos pais. Se João converteu de pais da lei para filhos na graça, agora 2000 anos depois, Deus manda outra vez Elias na terra. Olha, Deus precisa de um homem. Basta um homem, diz o profeta, basta um homem na mão de Deus. Tem hora que nós pensamos que é centenas, que é milhares. Não, basta um homem na mão de Deus. Ele faz a sua obra. Depois daquele homem, saem outros homens. Mas é um homem usado para fazer aquele trabalho. Então Deus tinha que usar o profeta da era. Basta um profeta. Depois do profeta, saem todos os demais que creem naquele ministério do profeta e fielmente são ensinados a falar somente o que falou o mensageiro do dia, porque de outra sorte a morte entrará. Se falar a mais ou a menos, se falar a mais ou se deixar de falar. Porque o falar a menos, muitas vezes a pessoa, o pastor, o evangelista, se reclui atrás. Eu não vou mexer com isso. Isso é tirar da palavra. E é tirar o seu direito da árvore da vida e da cidade santa. O pastor, evangelista, missionário, apóstolo que omite entregar estas coisas da revelação dos 7 trovões para o povo, eles estão perdendo o direito da árvore da vida e da cidade santa.
Estão perdendo, porque isso é que é tirar da palavra. Tirar da palavra não é chegar ali e tirar um versículo dela, não. Não, é no dia que ela foi revelada, você que viu a revelação, não ter coragem de entregar aquela revelação por algum personalismo. Você não entrega porque tem medo de algo, de perder o povo. Então você não entrega aquilo porque aquilo te faria um homem menor do que você é. Aquilo tiraria a sua popularidade. E você não entrega, mas também você perde o direito da árvore da vida e da cidade santa. É assim diz o Senhor. Eu creio nisto. Eu creio que a palavra aumentada é pregar uma coisa que William Branham não pregou. Uma coisa que Paulo não pregou, mas que depois foi dito na Bíblia que viria o sétimo anjo para revelar até o que Paulo não sabia. E Paulo disse, nós mesmos ou um anjo vindo do céu vos ensinar coisas, evangelho que vai além do que temos pregado, seja anátema. Gálatas 1, 8 e 9. Agora, Paulo sabia disso. Por isso veio William Branham. Qual o evangelho de William Branham? Ele pregou o que Paulo pregou. Vê se Paulo pôs alguma mulher no púlpito. Todo pregador que faz isso, ele perde o direito da árvore da vida. Veja a forma que Paulo ensinou. Veja o batismo de Paulo, foi em nome do Senhor Jesus. Veja o batismo de Pedro, foi em nome do Senhor Jesus. Quem não faz esse batismo de acordo com as Escrituras, da revelação que Paulo e Pedro tiveram, Pedro tendo as chaves do reino do céu, e abriu certo para o povo, se o pastor não entrega aquilo, ele está perdendo os direitos da árvore da vida e da cidade santa. E a mesma coisa, depois que o pastor sabe que para revelar os 7 selos, o cordeiro saiu do trono, tornou leão, tomou o livro e desceu como anjo forte, ele desceu com o livro aberto. Para entregar para o 7º anjo, o pastor que sabe disso, omite isso da congregação, ele está perdendo o direito da árvore da vida e da cidade santa. Está perdendo o direito. Isso é Bíblia Sagrada, isso é responsabilidade de nós pregadores, entregar a mensagem da hora, revelada. Deus revelou, eu tenho que dizer para vocês, olha, foi revelado. Deus diz na Bíblia, nos dias da voz do 7º, eu não posso falar para vocês que é 8, é 7. E se era nos dias da voz do 7º, Deus não pôs o 7º dormir para depois levantar ele, para dar voz para ele outra vez, não. Já deu essa voz, o mesmo Senhor já desceu do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta. Ele já desceu. Ele não vai descer. O mesmo Senhor já desceu do céu. Quando ele desceu do céu, ele desceu numa carne chamada William Branham. Era o Senhor descendo do céu. Quando ele chega na terra, ele é um homem. Deus escondido numa pele humana. O homem é Deus? Não, Deus está no homem. É Deus que é o homem. Se você fala que um homem é Deus, o outro tropeça. Mas diga que Deus é homem. Deus se tornou carne, como veio em Cristo, sem sexo. Mas quando vem com William Branham, ele já veio em sexo. Deus em carne, em Moisés, era sexo. E Deus diz para Moisés, você é Deus, para o seu irmão. O que você falar, está falado. Senhor Jesus, te damos graças por esta luz da sua palavra. Muito obrigado, Pai. Ajuda-nos a manter nossa posição de não aumentar, mas também não tirar nada do conhecimento do povo que o Senhor já revelou através do 7º anjo. Dá-me graça para isso, em nome do Senhor Jesus. Continua nos usando, Pai. A gente sabe que é uma falha na sua presença, mas Tu és tão maravilhoso, tão grande, que passa por cima tanto das falhas como de nós e se manifesta. Obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que subo ao céu. Em Cristo tenho a melhor guarida e da morte não temo labéu. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu. E passo a passo
passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Estou seguro em suas mãos divinas, que me conduzirão ao santo lar. Em Cristo tenho a chave certa que abre o portal da glória celestial. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Às vezes sinto-me tão desolado, quando as tristezas vêm assaltar. Então eu olho para o Mestre amado, que me diz ser firme no avançar. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Abre meus olhos para ver algo do bem que tens pra mim. Põe-me nas mãos aquele poder que me desate e solte enfim. Quero silente sim ficar, de meu Senhor a mim falar. Abre meus olhos, dá-me luz, meu bom Jesus. Abre meu ouvido para ouvir toda a verdade que me dás. Quando essas joias eu discernir, tenho certeza e tenho paz. Quero silente sim ficar, de meu Senhor a mim falar. Abre meu ouvido, dá-me luz, meu bom Jesus.